Eu aqui de novo. Eu me chamo Karina Matos e sou maquiadora profissional desde 2007 e educadora da área de maquiagem desde 2014. Sou completamente apaixonada pela minha profissão, pela minha arte, pelo trabalho que a gente consegue fazer através da maquiagem, através da imagem, através de enxergar aquilo que a cliente tem de melhor internamente e trazer isso para fora e que ela, quando se olhe no espelho, ela se reconheça verdadeiramente. Então eu sou completamente encantada por essa profissão e estou aqui para dar mais uma aula para você que está aí com sede de aprender, que também é apaixonada por maquiagem e que quer saber mais profundamente, saber o porquê das coisas. Então, vem comigo que a gente tem aí mais uma jornada de uma aula incrível, cheia de conteúdo para você. Já prepara seu caderno, lápis, caneta, o que você achar melhor e se prepara que vem muito conteúdo bom por aqui. Se você ainda não viu a outra aula sobre carreira, por favor, volte e assista, porque está sensacional, tá? Eu tenho certeza que você vai adorar. Então, bora começar. Como eu já disse, meu nome é Karina Matos e esse daqui é o meu Instagram, karinamatos.mua. Para quem não sabe, MUA é a abreviação de Makeup Artist, né? Ou seja, maquiador. Então, já aguardo vocês lá na minha página para interagir comigo e a gente fazer uma troca muito bacana. Esse outro arroba aqui é da minha empresa, junto com a minha amiga do coração, Priscila Capriti, que também é maquiadora, que também é apaixonada e que está junto comigo nesse projeto, somos sócias. É uma empresa muito gostosa que se chama Movimento Mais Que Make. É isso mesmo. Por que desse nome? Porque a gente acredita que não é só saber maquiar e pintar. A gente precisa estudar muitas coisas para se transformar numa maquiadora profissional e para sempre impactar a vida das pessoas em que a gente convive, em que a gente se conecta, as pessoas que cruzam o nosso caminho. E essa é uma das nossas grandes missões, impactar a vida de pessoas positivamente. Essa videoaula foi aprovada pelo edital da Lei Aldir Blanc, aqui da cidade de Petrolina, Pernambuco. Então, a gente está muito feliz de ter conseguido passar por esse projeto, ser aprovada e trazer aqui conteúdos incríveis para você. Tanto eu quanto Priscila estamos fazendo essas videoaulas, então fica de olho que além das duas videoaulas que eu estou fazendo, Priscila vem aí também com muito conteúdo incrível, ok? E o tema da nossa aula vai ser mudando tons e subtons de pele através da colorimetria na maquiagem. Como assim? Qual a importância de você saber, entender sobre as cores e saber como fazer ali as modificações no tom e no subtom da base? Primeiro que você não erra. Você termina se tornando uma pessoa mais assertiva porque você treina seu olhar, porque você sabe transformar o produto que você tem na cor exata da sua cliente. Não nada de ficar ajeitando com pó mais claro, pó mais escuro, contorno isso, contorno aquilo. Não, não vamos fazer isso. O que a gente faz é entender como as cores funcionam para que a gente possa aplicar a base exatamente na cor da pele da sua cliente ou fazer uma camuflagem de forma satisfatória, sem pesar na mão, sem excesso de produto. Muitas vezes a pessoa tem lá seu melasma, tem a sua olheira, né, com cor e ela quer disfarçar, ela quer dar uma camuflada e muitas pessoas vêm com muito produto, excesso de produto e na verdade ela quer ficar sem isso, né, sem essas manchas, mas ela também quer naturalidade. E aí, se você não souber a colorimetria, você não vai saber o que fazer para conseguir isso, tá? Além disso, você economiza produto. É isso mesmo, porque se você não sabe colorimetria, você vai precisar ter uma gama extensa de bases, de cores de bases, para que você consiga atingir toda a sua gama de clientes.
Você, enquanto maquiador ou maquiadora, não pode atender um dia uma cliente e não ter a base dela, tá? Então, por isso que é extremamente importante. Se você sabe esse assunto, se você domina ele, você vai precisar de pouco produto, de poucos materiais e vai conseguir atender todos os tons e todos os subtons de pele, ok? E para falar sobre cores, a gente tem que entender um pouquinho sobre os sistemas de cores que existem. Porque normalmente, não sei se é o seu caso, mas normalmente as pessoas só escutam falar sobre um sistema, que é o sistema RYB, né, onde as cores primárias são vermelho, amarelo e azul, e na verdade existem vários outros sistemas. Quando a gente não entende isso, a gente acaba se confundindo. Os sistemas de cores atuais são uma tentativa de padronização das tonalidades existentes de cores. Para que isso? Para facilitar o mercado em suas mais diferentes áreas de atuação. Imagina se quando você entrasse num supermercado para comprar Coca-Cola, você visse latinhas de Coca-Cola com tonalidades de vermelho diferentes. Isso ia causar confusão para você, que não ia saber qual era a original, o que tinha acontecido. E também para a marca não é legal porque não cria uma identidade específica, tá? Então, quando você vê o vermelho da Coca-Cola com aquela letra da forma que é escrita, você não precisa nem ler, você já sabe que se trata da marca Coca-Cola. Então, essa padronização é importante para que as indústrias elas tenham uma uniformidade, tenham uma identidade visual única e exclusiva, que todos os produtos fabricados em qualquer lugar do mundo seja da mesma cor que está na identidade daquela marca. E para o mercado, essa padronização é inevitável. E por isso, diferentes tipos de sistemas de cores foram criados na tentativa de organizar as referências existentes. Entre os mais famosos sistemas estão o sistema RGB, o sistema RYB e o sistema CMYK. Existem muitos outros sistemas, tá? Porém, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses três, beleza? Então vamos começar com um sistema de cor aditivo, que a gente chama também de sistema de cor luz, tá? Então, nesse caso, não estamos falando de pigmento, de tinta, nós estamos falando de luzes. Por que, Karina, que a gente vai falar sobre luz se o que a gente veio estudar aqui é misturar a base, né, de maquiagem? Porque, entenda, tudo que a gente enxerga, a gente só enxerga porque existe luz. Se não tem uma luz, existe a escuridão, e na escuridão a gente não enxerga as cores, certo? Então, a gente precisa dominar também o sistema RGB, que é o sistema da luz, para que a gente consiga entender o ambiente que a gente vai estar maquiando, qual é a luz que está ali, porque essa luz vai interferir na forma com que você vai enxergar as cores. Se a luz do ambiente é uma luz muito quente, as cores que você vai enxergar são diferentes. Então, por exemplo, um vermelho você vai enxergar de um jeito diferente. E vamos supor que essa cliente saia desse ambiente que você maquiou ela e vá para um ambiente totalmente de luz fria. Então, essa maquiagem vai ficar completamente diferente no ambiente que ela vai da maquiagem que você viu e que ela se olhou no espelho naquele ambiente com uma luz mais quente. E compreende isso? Por exemplo, uma noiva. Muitas vezes você maquia ela num quarto de hotel. Muitas vezes quarto de hotel só tem luz quente. E aí você enxerga daquele jeito, faz a maquiagem daquele jeito, termina colocando muito produto, muitas cores para poder conseguir enxergar aquilo ali. E aí ela sai desse local e vai direto para onde? Para a igreja. E como é que é a luz da igreja? Normalmente é uma luz extremamente branca fria. Então, a maquiagem nessa luz vai se comportar completamente diferente do que você imaginou que estaria na hora que você maquiou no quarto de hotel. Então, entendeu a importância da gente saber também sobre esse sistema? Porque a gente, enquanto maquiador, precisa ter o nosso equipamento de iluminação
para levar nos lugares, tanto para equilibrar essa iluminação sempre por mais neutro possível, para que a maquiagem se comporte de uma forma parecida em qualquer tipo de ambiente, tanto para que você não erre na hora de escolher os tons, os subtons, as cores, e também para que você consiga fotografar o seu trabalho. Muitas pessoas sofrem na hora de divulgar o trabalho porque tenta tirar uma foto de um ângulo bonito, do jeito que você está vendo ali ao vivo e não consegue essa foto. E na maioria das vezes o que está acontecendo é uma falha de iluminação. Você pode estar com a melhor câmera, com o melhor celular, se a iluminação não estiver boa, a foto não vai sair boa, tá? Então, entenda e estude sempre sobre esse sistema RGB. Além de toda essa importância do maquiador, né, para a vida do maquiador, que eu já disse até agora, o sistema RGB ele está presente em todo tipo de tela. Então, no seu notebook, no seu celular, na sua TV, câmeras, computadores, scanners, tudo que tem uma tela é utilizado o sistema RGB para fazer as cores que a gente enxerga nessa tela. Se você está lá com o seu celular bonitinho, colorido, com aquelas cores extremamente vibrantes, saiba que dentro, né, microscopicamente, quando você vai aumentando esses pixels, eles são formados por pontinhos de luz, né, coloridas, que emitem luzes, e aí termina formando a imagem que a gente enxerga. Tá? E no sistema de cores RGB, as cores primárias são diferentes da que você está acostumado a ouvir. No sistema RGB, as cores primárias são vermelho, verde e azul. Vou repetir. No sistema RGB, as cores primárias são vermelho, verde e azul. Tá? Todas as outras cores que a gente enxerga através de uma tela são formadas a partir dessas três. Lembrando que não estamos falando de tinta, estamos falando de luzes, certo? Se eu tenho uma luz vermelha, uma luz verde e uma luz azul, todas três ligadas, e eu coloco o foco uma em cima da outra, a cor que eu vou encontrar é a cor branca. Então, a mistura de todas as luzes resulta numa luz branca. É por isso que a gente olha para a lâmpada e a gente enxerga branco. E aí, dependendo da intensidade de cada uma dessas luzes, eu vou ter uma luz mais branca, uma luz mais azulada, uma luz mais amarelada, uma luz mais alaranjada, certo? Mas se for em proporções iguais, né, se for luzes de mesma intensidade, quando a gente junta essas três cores primárias, ela resulta no branco. O que nos fala que dentro de toda luz branca existem todas as cores do espectro eletromagnético, né, que é a luz, ela é um tipo de onda eletromagnética. Então, é por causa dela que a gente consegue enxergar todas as cores. Se eu acender uma luz vermelha e misturar com uma luz azul, eu vou ter magenta, que é uma cor secundária do sistema RGB. Se eu misturar uma luz vermelha com uma luz verde, eu vou ter o amarelo, que nesse sistema é uma cor secundária. Se eu misturar uma luz verde com uma luz azul, eu vou ter uma luz ciano, que é também nesse sistema uma cor secundária. E aí a intensidade de cada uma dessas cores vai resultar em todas as cores possíveis. E por que são essas três cores que foram escolhidas para o sistema RGB? Justamente porque elas são cores primárias. Com nenhuma mistura de luzes você vai encontrar o vermelho. Com nenhuma mistura de luzes você vai encontrar verde e nem o azul. Tá? Mas o violeta, por exemplo, o magenta, você encontra misturando uma luz vermelha com uma luz azul. E a origem desse sistema tem como base o triângulo de cores de Maxwell.
matemático escocês do século XIX, que é esse triângulo aqui, onde as três cores primárias são vermelho, azul e verde, e as secundárias são magenta, amarelo e ciano. Então, olha só, aqui eu tenho o vermelho, a luz verde e a luz azul. Se eu junto essas duas luzes, eu vou ter uma cor que a gente chama de ciano. Se eu colocar azul com vermelho, eu vou ter magenta. Se eu colocar vermelho e verde, eu vou ter amarelo. E se eu juntar as três cores, a gente tem a cor branca. Então, dentro da cor branca, nós temos todas as cores possíveis. Agora eu vou falar sobre a cor pigmento, a cor de tinta mesmo, tá? Esse sistema a gente chama de subtrativo. E um dos mais conhecidos é o sistema RYB, onde o vermelho, o azul e o amarelo são consideradas as cores primárias e todas as cores que existem, que possam existir, resultam dessas três, tá? Então, esse é o sistema tradicional que é conhecido e é usado principalmente na arte, na pintura, desde a época dos pintores do Renascimento. A mistura, então, subtrativa do sistema RYB vai resultar em cores secundárias que são o violeta, o laranja e o verde, que a gente chama de cores secundárias. Em termos de pigmento, são cores mais opacas, né? Uma boa cobertura, e a gente usa muito esse sistema na nossa profissão de maquiagem. E tem o sistema semi ou sistema CMYK, quando a gente quer falar sobre gráfica, sobre impressão, tem esse casinho aí no final do sistema CMYK, que vai representar aí o preto. É o K de key, que é chave em inglês, é como se fosse uma chave mesmo, para na hora da impressão você ter ali já a cor preta. Porque no sistema CMYK os pigmentos são mais transparentes e eles acontecem com sobreposição de camadas. Então, se eu misturar as três cores primárias desse sistema, que é o ciano, o magenta e o amarelo, eu vou encontrar todas as cores, inclusive o preto. Porém, se na impressora eu não tivesse o cartucho K, né, o preto, o que acontece é que teria que ser muitas camadas de todas essas três cores primárias e acabaria molhando o papel, borrando, principalmente detalhes muito pequenos. Então, no sistema CMYK, quando é voltado para gráfica, para impressão, existe esse K aí no final, porque adiciona mais uma cor, que é o preto. Então, no sistema CMYK, como eu já falei, as três cores primárias são ciano, magenta e amarelo, e atualmente esse é o sistema cientificamente correto. Com a descoberta disso aqui, a gente entendeu que não tem como eu encontrar nesse sistema do RYB essas cores aqui, magenta e ciano. Mas nesse sistema aqui, eu usando o ciano puro e o magenta puro, misturando o ciano com magenta, eu vou encontrar o azul. Misturando o magenta com o amarelo, eu vou encontrar o vermelho. Por isso que esse daqui é considerado o sistema cientificamente correto. Então é interessante que você adicione no seu vocabulário esses nomes, ciano e magenta, pois só com essas cores é que nós vamos conseguir alguns tipos de violeta, por exemplo, tá? Mais brilhantes, cores mais vivas e intensas. Então esse é o sistema CMYK. Mas para nós maquiadores, quando se trata de misturas de base, de correção de cores de base, a gente sempre vai utilizar o sistema RYB, aonde o vermelho, o azul e o amarelo são considerados cores
primárias, assim como as suas cores secundárias, que é o violeta, o verde e o laranja. Bora falar um pouquinho agora das propriedades das cores. Pra quê, Karina? A gente trabalha com cor, então quanto mais você souber das propriedades, das características, como funcionam as misturas, mais você vai ter facilidade na hora de lidar com elas. As 3 propriedades das cores são a cor em si, a saturação e o valor tonal. Então, a cor em si, alguns casos chamam de matiz, é a cor propriamente dita. Vamos falar sobre cada uma delas aqui. Então, tom, matiz ou tonalidade de uma cor, com qualquer um desses nomes, se define uma das 3 propriedades da cor, que nos permite classificar e distinguir uma cor da outra através de termos como vermelho, azul, amarelo. É a cor em si própria. Refere-se ao estado puro da cor, sem adicionar preto, branco, cinza. A outra propriedade é valor, luminosidade ou brilho, que são termos que se referem à claridade de uma cor, um conceito também conhecido como claro escuro. Tem a ver com a quantidade de preto ou branco que tem numa determinada cor. As cores mais claras têm alto valor tonal e refletem mais a luz, enquanto uma cor de baixo valor é mais escura e, portanto, absorve mais a luz. Esse recurso permite diferentes sensações de espaço, volume. Então, o contorno da maquiagem entra aqui. Para você dar o volume no rosto da pessoa, você precisa entender bem de valor, luminosidade, brilho, para fazer aí um contraste de sombra e luz. Então, aqui nós temos a cor pura, para cá vai adicionando preto, para cá vai adicionando branco. E essa mesma referência transformada em preto e cinza, a gente vê como uma cor, quanto mais claro vai ficando esse cinza, representa aqui, ó, esse vermelho misturado com branco e aqui o vermelho misturado com preto. Saturação da cor está associada com a pureza de uma cor. Quanto mais saturada é a cor de um objeto, maior sensação ele transmite de atividade e movimento, de dinamismo. Também se define a saturação como a quantidade de cinza que tem numa cor. Então, se você for adicionando cinza no vermelho puro, vai chegar uma hora que você vai tirar todo o vermelho que tem ali, certo? A saturação pode ser reduzida ao máximo pela adição do seu complemento, uma vez que a cor é neutralizada, levando a um matiz cinzento. Também se diminui a saturação adicionando cinza. Então, uma forma de você tirar a saturação de uma cor ou é acrescentando cinza a essa mistura ou a sua cor complementar. Então, por exemplo, a cor complementar do vermelho é o verde. Então, você vai adicionando o verde nesse vermelho e você vai neutralizando esse vermelho. Ele vai deixar de ser vermelho e passar a ser uma cor neutra. Contraste de cor. Existe essa tabelinha aqui de contraste, numerada de 0 a 10, onde mais ou menos de 7 a 10 é considerado contraste alto, né, ou cores escuras. Aqui de 6 a 4, contraste médio. E de 3 a 0, contraste claro ou contraste baixo. Observe essa minha foto aqui. Na época que eu a tirei, eu estava com o cabelo com as pontas loiras. Só que o meu contraste natural, o meu cabelo natural é esse daqui. Então, ele é escuro. Não chega a ser um preto. Ele é um castanho acinzentado. Mas como eu estava com o cabelo loiro aqui, ó, então aonde tem cabelo loiro próximo à região do meu rosto, eu vou ter um baixo contraste. Já a raiz do meu cabelo com a minha pele tem um alto contraste, porque ó, a raiz do meu cabelo tá aqui mais ou menos num 9. E a minha pele, ela tá aqui num 2, ó. Certo? Tá mais ou menos por aqui. Então, o meu contraste natural é um contraste médio-alto. O que isso significa? Que
A harmonia sempre vai ser repetição. Então, se o meu contraste natural é médio-alto, sempre que eu quiser usar um batom, as cores do meu cabelo, as roupas que eu vou utilizar, eu preciso seguir também um contraste médio-alto. Se eu colocar um batom muito nude, que não tem contraste nenhum com a minha pele, vai terminar me apagando. Eu vou ter que compensar isso nos olhos, por exemplo, pesando um pouco mais a cor. E não quer dizer que eu não possa usar, mas quando eu entendo o contraste natural da pessoa, eu consigo compensar essa falta de, essa sensação de apagar a pessoa, tá? Até quando eu vou usar estampas de roupa, por exemplo, perto do meu rosto, é preciso um cuidado. Porque se eu usar uma estampa que o contraste das cores é muito baixo, a roupa vai sumir em mim. Da mesma forma, se eu usar uma roupa muito contrastante, com listras preto e branco, por exemplo, a roupa vai chegar primeiro do que eu, aonde eu estiver. E não quer dizer que é certo ou errado, quer dizer se essa é a intenção que eu quero causar. Se eu quiser passar uma imagem de naturalidade, não é a escolha ideal. Se eu quiser causar uma impressão de impacto, pode ser que funcione. Então aqui, ó, eu vou dar para vocês esses exemplos de contraste alto. Um cabelo super escuro com uma pele super clara. Contraste médio, um cabelo que tem um contraste que não é tão alto com relação à pele. E aqui eu tenho um contraste baixo. A cor do cabelo, dos olhos, da sobrancelha é super parecido com a cor da pele. Então, nessa pessoa aqui, se eu colocar uma roupa como essa, a roupa ela sempre vai chegar primeiro nos lugares. As pessoas vão olhar só para a roupa. É o que vai chamar mais atenção. Já nessa atriz aqui, como ela tem um contraste natural alto, percebe que fica harmônico. Ela está com o olho escuro, ela está com branco e preto. A gente olha para essa imagem e consegue enxergar ela como um todo. Se fosse o contrário, meus olhos só seriam chamados para observar a roupa. Deu para entender isso aí? Eu quero falar agora sobre a temperatura da cor e a gente já está chegando mais perto do que a gente precisa para aprender a fazer as misturas das bases. O que são cores frias, quentes e neutras? As cores frias sempre vão ser os tons azulados, arroxeados e alguns rosas que vai ter um pouco de azul na mistura. As cores quentes são os vermelhos, os alaranjados, os amarelos e alguns tons de verde que tem mais amarelo do que azul na sua mistura. E o verde a gente vai ouvir muito por aí que é considerado uma cor fria. Mas o verde, por ser a mistura de uma cor fria com uma cor quente, que é o azul e o amarelo, ele sempre vai depender da quantidade de cada uma dessas cores para a gente saber se ele é quente ou frio. Então, se na mistura do verde tiver mais azul do que amarelo, ele vai ser um verde frio. Se na mistura do verde tiver mais amarelo do que azul, ele com certeza vai ser um verde quente. Mas o ideal, principalmente se tratando de cor de pele, de subtom de pele, é que a gente sempre vai precisar comparar a cor com alguma coisa. Então, na hora que você vê uma base num frasco, por exemplo, você pode ter uma percepção daquela cor de um jeito. Na hora que você pega essa mesma base e passa no seu rosto e você consegue comparar aquela cor com a cor da sua pele, pode ser que você tenha uma outra percepção. Então, os nossos olhos, eles identificam melhor as temperaturas quando ela está sendo comparada a algo, a alguma outra cor. Aqui eu tenho duas imagens. Então, a cena aqui da direita enfatiza as cores mais quentes, ó, os amarelos, os laranjas. Apesar de ter aqui o azul e ter o verde, o que mais chama a atenção nessa imagem são as cores quentes. Nessa outra, o contrário. Apesar de eu ter alguns laranjas e amarelo,
o que mais me chama a atenção são as cores frias, como o azul, o violeta. Concorda comigo? Então, aqui nós temos uma representação em imagens, né? Mais uma. Amarelo, laranja, vermelho vai passar para a gente essa sensação de calor. E o verde mais azulado, o azul, o roxo, ele vai nos remeter a sensações de frio, de frieza, de distância. Então, aquilo que eu falei para você, ó. Sempre o ideal é você comparar. Quando eu olho, se eu olhasse para essa cor aqui sozinha, descartando essa que está aqui do lado, eu poderia dizer, ah, isso é um rosa. Mas quando eu percebo que dentro desse rosa tem uma quantidade maior de azul, eu percebo, né, que ele está mais frio. Ou quando eu comparo esse rosa com esse rosa, eu consigo compreender que esse daqui é mais quente do que esse. A mesma coisa com esse verde aqui. Como tem mais amarelo, ele se torna mais quente. E esse, como tem mais azul, ele se torna mais frio. Mas isso vai ficar bem mais claro visualmente quando eu comparar esse verde a esse verde. Sabendo disso, então, qualquer cor pode ser quente ou fria, dependendo a que ela está sendo comparada e dependendo da quantidade de mistura que tem ali naquela cor. Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos um vermelho quente, mais alaranjado, e um vermelho frio. Aqui nós temos um rosa mais quente e um rosa mais frio, um amarelo mais quente, um amarelo mais frio, um verde mais quente, um verde mais frio e um azul mais quente e um azul mais frio. Então, se eu olhar para essa cor sozinha, eu vou dizer, ah, azul é uma cor fria. Mas se eu comparar esse azul com esse azul passa a ser uma cor quente comparada a esse outro azul. Deu para compreender? Aqui nós temos o círculo cromático, que pode ser que você até já esteja familiarizada com o círculo cromático, mas é a forma em que ele é montado. É muito importante que nós, maquiadores, dominemos isso aqui, para que a gente entenda as cores que estão lado a lado, as cores que estão opostas, as cores que formam harmonias triádicas, quadráticas, e isso vai ajudar muito você na hora de combinação de cores com a roupa, com a pele, com o cabelo e ser muito mais assertiva. Então aqui nós temos todas as cores primárias e secundárias e terciárias. Então cores primárias são amarelo, vermelho e azul, cores secundárias laranja, verde e violeta, e as terciárias que estão entre a primária e a secundária. Então aqui eu tenho um amarelo primário, aqui eu tenho o laranja, que é uma cor secundária, e quando eu misturo esse amarelo com esse laranja, que já é uma mistura de amarelo com vermelho, eu vou ter um amarelo alaranjado, uma cor terciária. Então esse laranja ele é bem mais próximo do amarelo do que do vermelho. Agora sim nós vamos entrar no tema da nossa aula e tenha certeza que todo esse conteúdo que foi visto até aqui vai auxiliar muito no teu processo. Vamos entender o que é um tom da pele. O tom da pele é a altura de tom que a pele possui. É aquela cor que você vê primeiro, é o que você consegue identificar logo. Ah, essa pessoa tem uma pele clara, uma pele média, uma pele escura. E obviamente não tem só claro, médio e escuro. Entre cada uma dessas denominações aqui existe uma infinidade devido à miscigenação, etnia, etc. Mas aqui só para vocês entenderem, eu coloquei aqui claros, médios e escuros. Quanto mais clara for a pele, menos produção de melanina ela tem. E quanto mais escura for a pele, mais produção de melanina essa pessoa vai ter. Então eu quero que agora você entenda o seguinte. Existem os tons e os subtons que a gente vai falar daqui a pouco. Mas perceba que aqui eu tenho tons diferentes, ou seja, aqui eu tenho uma cor clara, aqui eu tenho cores médias e aqui eu tenho cores escuras. Se eu comparar essa cor
com essa cor, eu posso dizer que são tons diferentes, porque estão em níveis diferentes de quantidade de branco ou preto, certo? Agora, se eu pegar uma coluna como essa aqui, ó, eu posso dizer que elas têm tons iguais, porque elas têm a mesma quantidade de branco aqui na mistura. O que muda, então, aqui é o subtom dessa cor, certo? Subtom de pele. É muito importante lembrar que o subtom da pele não tem a ver com a etnia. Não é porque a pessoa tem uma pele clara que ela vai ser fria. E nem a pessoa que tem a pele escura ela vai ser quente. Isso não existe quando se trata de subtom. Nós temos 4 tipos básicos de subtom, que são frio, neutro, quente e oliva. Porém, esse neutro aqui é muito complicado da gente trabalhar em termos de pele humana, porque para ele ser neutro, ele teria que ter pigmentos iguais de melanina. E aí o que acontece teria que ser feito milimetricamente, e ninguém é feito dessa forma, né? Então é muito difícil a gente definir uma pele neutra, por exemplo. Ela sempre vai pender um pouquinho para o quente ou um pouquinho para o frio. Existe a pele oliva, que são as peles que são tem um fundo esverdeado. E aí a pele oliva ela pode ser quente ou pode ser fria. O que define isso é o quanto de feomelanina, que é um pigmento da melanina, ela vai ter em excesso na constituição da pele dela. Se ela tiver muita feomelanina, que é um pigmento mais amarelado, ela vai ser uma oliva quente. Se ela vai ter mais eumelanina, que é um pigmento mais fechado, mais escuro, ela vai ter uma tendência a ter um verde mais frio, certo? E quanto mais vocês treinarem essa percepção das cores que tem ali por trás do que você está enxergando, mais fácil vai ser na hora de você olhar para uma pele e identificar esse subtom. Muitas vezes você tem ali uma base que está mais alaranjada do que a pele da cliente. O que a gente vai ter que fazer? Neutralizar essa base. Então, eu já aprendi que para eu neutralizar uma cor, eu vou adicionar a cor oposta. Então, se a minha base está mais alaranjada do que a pele da minha cliente, o que eu tenho que fazer? Pegar um ajuste de cor, né, de cosméticos, e misturar nessa base alaranjada, que nesse caso a cor oposta é o azul. Eu vou pegar um pouquinho de azul, vou misturar na base dela, assim eu vou neutralizar e ela vai perdendo a intensidade desse laranja. Aqui tem um exercício que você pode printar aí a tela, imprimir para começar a treinar ou refazer em um outro papel. E eu vou mostrar agora para você um vídeo sobre esse exercício e a gente vai fazer junto. Eu vou agora mostrar para você como você vai fazer esse exercício. Eu começo usando a primeira cor primária, que é o azul, e vou pintar também as outras duas, que é o vermelho e o amarelo. Aqui eu estou usando tinta mesmo, tá? Você pode usar tinta guache ou tinta acrílica, o que você tiver disponível para treinar. É legal que você utilize um papel mais durinho, porque a folha de ofício normal ela é bem fininha e termina que pode enrugar ou rasgar com o excesso da tinta. Nesse segundo quadradinho, você vai pintar a cor oposta. Então, a cor oposta ao azul é o laranja. Para fazer o laranja, você vai misturar vermelho com amarelo. Na de baixo, a cor oposta ao amarelo é o violeta. Então, para isso, você precisa misturar o vermelho e o azul. E a cor oposta do vermelho é o verde. E para isso, você vai misturar o amarelo com o azul. No terceiro quadrado, você vai pintar a mistura das duas cores opostas. Então, você vai misturar azul e laranja. E vai pintar aí nesse terceiro quadradinho, você vai encontrar um marrom neutro. Porque quando a gente acrescenta todas as cores primárias, a gente neutraliza completamente a cor. Você pode fazer como eu estou fazendo aí no vídeo, acrescentando uma cor por cima da outra e fazer essa mistura. Ou você pode fazer separadamente a mistura do azul com o laranja e em seguida pintar.
Nesse outro quadradinho aí, tá escrito branco. Então, você vai misturar esse marrom que você encontrou com o branco, para a gente ter esse mesmo marrom num tom mais claro. Ou seja, os dois marrons estão no mesmo subtom, porém o tom está diferente. Repete o processo com as outras cores também. Esse exercício vai te ajudar muito na percepção das cores. Você vai treinar os seus olhos para enxergar como que as misturas das cores funcionam e também vai te ajudar muito na hora de fazer essas misturas com as maquiagens, na hora de encontrar a base no tom e subtom correto da sua cliente. Lembra que a percepção das cores é treinável, então quanto mais você repetir esse exercício, melhor você vai ter a habilidade para distinguir uma cor da outra. Agora que esse exercício já foi feito, aí no cantinho eu vou misturar as 3 cores primárias. Não mais uma cor primária com uma secundária, agora as 3 juntas, vermelho, amarelo e azul. Você vai ver que você vai encontrar um marrom bem neutro e dependendo da proporção que você escolher de cada um, esse marrom pode se tornar mais frio ou mais quente. Mais frio se você colocar muito azul, mais quente se você colocar mais vermelho e amarelo. E quando você encontrar a proporção de cada cor, você vai encontrar esse marrom neutro. Aos poucos aí eu vou adicionando branco para você visualizar os tons desse marrom. Agora que você já treinou bastante, eu quero que você entenda como escolher a base ideal. O ideal é que a gente sempre teste na região do pescoço, do colo e depois na região do rosto. Por quê? Se eu testar só na região aqui do rosto, o que pode acontecer? A tua cliente ela pode usar protetor solar diariamente só no rosto e ela vai ter um rosto mais claro do que o pescoço e o colo, concorda? Então, se você usar uma base que é só da cor do rosto, você vai fazer um contraste ainda maior com o restante do corpo. Por isso, é mais ideal que você trabalhe com a cor do pescoço e do colo, para que tudo fique uniforme e não fica só o rosto parecendo que tem uma máscara ali. Então, como nesse exemplo aqui, ó, a cor ideal é que a base suma na hora que você aplicar na pele. Se você aplicou e ela ficou assim, a cor da base está errada. Se você aplicou e ela está assim, a cor da base está errada. Se você aplicou e ela ficou assim, a cor da base está muito errada. Mas vamos supor que você tenha essa base aqui. O que você poderia fazer para deixar ela assim? Você vai pegar, primeiro você vai clarear o tom, né? Porque o tom está muito mais alto do que a pele dela, está muito mais escuro. Então, você vai adicionar aqui uma cor bem mais clara para diminuir o tom. E depois a gente vai ajustar o subtom, que nesse caso aqui, comparado com a pele dela, tá uma base muito alaranjada. Então, quanto mais você vai adicionando azul aqui aos poucos, e aí ela vai perdendo essa intensidade do laranja. E para fazer esses ajustes, que produtos a gente usa? Existem algumas opções no mercado. O importante é que seja um produto cosmético, a gente não pode não misturar tintas de outras coisas que não tenha sido feita especificamente para o rosto, até porque pigmentos cosméticos têm indicações para áreas diferentes. Então tem azul que você não pode usar no lábio, por exemplo, que é uma mucosa. Então não é você pegar qualquer azul e misturar na sua base, tá? Precisa estar atento a isso e sempre procurar produtos mais profissionais que te assegurem que não vão causar alergias, que não tem metais pesados, beleza? Esses aqui são da marca Kryolan e chamamos de Supracolor. Então, existem vários tamanhos dessa paleta, de 24 cores, de 12 cores e essa daqui, menorzinha. Essa daqui é a base de valores. Não quer dizer que é esse valor, até porque valores mudam o tempo todo.
mas é para vocês terem uma noção. Talvez a pessoa se assuste quando veja esses valores aqui numa paleta de maquiagem, mas esses produtos aqui são de uma linha extremamente profissional, conhecida no mundo todo. E ele rende muito. Para você usar um azul numa base, por exemplo, você vai usar muito pouquinho. Então isso aqui com certeza vai durar muito tempo na sua maleta. E se você não trabalha com maquiagem artística, eu acho desnecessário comprar essas maiores. Só essa daqui que tem as 3 cores primárias, o branco e o preto, já é suficiente. Outra opção são os clouds da Catherine Hill, que ele é feito para aplicar no rosto, então a gente pode também utilizar eles na hora de misturar com as nossas bases. E a composição dele é muito afim da composição dos produtos como base e corretivo. E aí, da mesma coisa desse aqui. Na hora de comprar, compra o amarelo, o vermelho e o azul e o branco. O preto opcional, certo? Você pode, no lugar de ter o preto, ter uma base, a base mais escura, né, que você encontrar. Mas se você quiser ter o kitzinho certinho, assim, para garantir que você sempre vai conseguir atingir todos os tons e subtons, é bom que você tenha o preto também. Então ele custa em média R$ 32,90, às vezes cada potinho. Às vezes no site acontece sempre de ter promoção ou em algumas lojas. E isso aqui também rende muito. Esse daqui é uma paletinha da Imed, que é a marca dele. Se eu não me engano, é uns R$160, 170. Que ele é um material feito para maquiagem artística também, para pintura facial infantil. O que eu acho é que essa daqui ela é um pouco mais transparente e mais oleosa do que esses outros. Então, precisa tomar um certo cuidado. Eu, particularmente, uso ou os da Catherine Hill ou os da Supracolor, certo? Existem outros no mercado. Vale você testar, ir na loja, conhecer, fazer mistura para você ver como vai ficar. Pesquisar muito e entender de textura, de composição, ver o que tem ali dentro que faz aquele produto ser o que ele é. Porque, por exemplo, se você pegar esse produto aqui, que ele é a base de ceras e alguns óleos vegetais, manteigas, se você usar esse produto aqui numa base onde ela é basicamente composta por água, que é aquelas bases extremamente fluidas, fininhas, transparentes, você não vai conseguir misturar, muito provavelmente, porque água e óleo não se misturam. Mas na maioria das bases que contém silicone ou ceras, ou alguns tipos de óleos cosméticos, você vai conseguir sim fazer essa mistura. O segredo aqui é não exagerar. Pouquinha coisa já vai fazer toda a diferença na hora de você transformar a sua base na cor que você realmente precisa. E agora vamos para a prática, vamos fazer alguns vídeos, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês na prática, misturando base para vocês entenderem e a gente finalizar essa aula. Esse exercício vai te ajudar muito também na percepção das cores. Então, a ideia aqui é imitar a cor da minha mão usando as tintas nas cores primárias, vermelho, azul e amarelo, e acrescentar branco. Eu comecei aí com o branco porque a minha pele é clara. E aos poucos eu vou acrescentando as outras cores. Então perceba que já está bem parecido. Então nesse momento eu vou só ajustar a cor da base com a cor da minha mão, esquentando um pouco mais, ó, deixando ela um pouquinho mais quente porque estava bastante fria. A tinta também, guache, à medida que ela vai secando, ela tende a escurecer um pouco ou a esfriar um pouco. Então por isso que eu estou aí ajustando tudo para ficar exatamente certinho da minha cor. Vou agora repetir o exercício anterior, só que agora usando mesmo maquiagem. Estou usando aí os Supracolor da marca Kryolan, mas você pode usar Cloud, da Catherine Hill ou qualquer outra tinta cosmética que você tenha nas 3 cores primárias, que é azul, vermelho e amarelo, e o branco, né, no caso aí da minha pele, que é mais claro. E o processo é o mesmo, você vai acrescentando aos poucos
até encontrar certinho o tom e o subtom da mão. Você vai fazendo os ajustes necessários, aí eu tô deixando ele um pouquinho mais rosado para ficar igual a minha mão. E conseguimos, tá aí, através da mistura das 3 cores primárias, a gente consegue fazer qualquer cor de pele. Oi! Você vai ver na prática agora como é que vai funcionar essas misturas de base com adaptador colorido. Eu escolhi aí um marrom mais escuro do que minha pele, porque nesse caso só o tom estava incorreto para mim. Só adicionando branco, eu já consigo chegar no meu tom bem certinho. Se você observar, eu vou adicionando aos poucos, com pouco produto, e aí a base some completamente, o que significa que o tom chegou na intensidade certinha para minha pele. Escolhi essa base agora que ela é bem escura também, mais escura do que a anterior. E vou acrescentando branco para ver se chega na minha cor, apenas adicionando branco. Já ficou aí bem parecido com a minha pele, olha só. Agora eu vou mudar novamente essa base, vou começar adicionando aí amarelo, vermelho. E ela vai retornar a ficar mais escura e com um subtom também diferente ao meu. Coloquei aí branco para baixar novamente o tom. E olha só. Mais uma vez eu consegui chegar na minha cor. O ideal é que a base sempre suma, que você não consiga identificar onde ela está. Quando isso acontecer é porque tá certinho, tá correto o tom e o subtom. Vou retirar aí a minha maquiagem toda, que eu já tava, a minha base, deixar aí só os olhos, pra gente fazer esses testes agora no rosto. Começo com o branco, eu vou usar só os coloridos, né? Eu tô usando Supra Cola. E eu começo com branco porque é mais próximo ao tom da minha pele. Acrescentei aí azul, amarelo. Então vai ficar um pouco oliva. Um pouquinho mais de branco. Um pouquinho agora de vermelho. Para dar mais saúde para essa cor que a gente encontrou. E era para ter colocado só um pouquinho de azul, terminou ficando muito. E aí ficou uma mancha azulada. Como vocês já viram, o azul a gente neutraliza com laranja. Então, eu coloco aí laranja em cima, coloco mais branco, um pouquinho só de vermelho. E esfumo. Note que eu estou usando pouquíssimo produto, então não fica uma pele pesada. Quando a gente sabe trabalhar com as cores, não precisa excesso de produto. Onde eu vou percebendo que precisa de mais ajuste, eu vou colocando, adaptando.
Tá aí a pele pronta, bem feitinha, sem excesso, só usando colorimetria. Do outro lado eu vou usar uma base normal, que não é a Supracolo, né, a Matte Master da MAC, e numa cor bem mais escura do que minha pele. Então eu vou aí adicionar branco, tirar um pouco do excesso, para não ficar muito produto, e eu vou baixando esse tom. Ficou branco demais, você pode colocar um pouco mais da escura para chegar no tom correto da sua pele. Perceba que quando você usa as proporções corretas, você já chega bem próximo à cor da sua pele. Aí eu percebi que ficou uma área mais acinzentada, então eu coloquei o laranja para dar uma esquentada. E faço todo o outro lado também para vocês visualizarem que fica bem parecido com o lado anterior. Eu vou utilizar agora uma outra base. Aqui a gente está fazendo vários testes, tá? Por isso que eu estou usando bases diferentes. Na maquiagem você não vai fazer isso. Mas é só para vocês treinarem a percepção de vocês do que pode ser feito. Então eu utilizei uma base que ela tá bem amarelada para mim. E aí eu coloquei branco para diminuir um pouco o tom. Coloquei um pouco de laranja e agora, como ficou muito laranjado, eu vou colocar o azul para neutralizar. E aí termina que eu coloquei azul demais, mas isso é ótimo para a gente ver que tudo tem conserto quando a gente entende das cores. Então, vou clarear mais, esfumar bem. Lembrando que a base que a gente aplica no rosto tem que estar em harmonia com o pescoço e o colo. Você não precisa descer a maquiagem para o pescoço e o colo quando você harmoniza o seu rosto de acordo com o pescoço e o colo. Vamos fazer mais um teste agora utilizando um marrom bem mais escuro e frio do que a minha pele. Como eu já sei que ele estava muito frio, eu já coloquei aí um vermelho para dar uma esquentada. Vou colocar mais branco para clarear e amarelo para neutralizar aquele marrom que estava extremamente frio. Enquanto você estiver visualizando aonde a base está, significa que ou o tom ou o subtom está em desarmonia com o rosto da sua cliente. Então, você vai fazendo esses ajustes até que a base praticamente suma e fique extremamente harmônica com o restante. Aí eu tenho um pouquinho de olheira, então eu vou neutralizar essa olheira com um salmão clarinho, né, que é o laranja misturado com branco. Não precisa de excessos, é pouca quantidade de produto. E como você pode perceber, a pele fica leve, porque a gente está trabalhando com a colorimetria e não com excesso de produto. Aí eu peguei o vermelho puro em pouca quantidade e aplico nas maçãs do rosto para simular o blush, né, no local do blush. Dá um ar super saudável para essa pele. Com o mesmo produto que eu usei nas maçãs do rosto, eu vou passar na boca também, esfumando com o dedo, para também dar um ar saudável para os lábios. E é isso, apesar de todas as possibilidades de misturas que eu fiz, né, de produtos na pele, você pode perceber que a pele tá bonita, tá neutra, tá leve. Eu espero que você tenha gostado muito e que você treine.
É isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que tenha sido uma aula incrível para você, que tenha aberto a sua mente em vários aspectos no que diz respeito à maquiagem, à colorimetria, que você tire muito proveito. Aproveita lembrando, segue carinamars.mua, segue Movimento Mais Que Make, porque lá a gente sempre traz dicas e coisas bem legais voltado para maquiador ou para quem quer se tornar uma maquiadora. Muito obrigada mais uma vez. Curte o vídeo, espalhe para todo mundo que você acha que vai gostar de ver esse conteúdo. E é isso, não é um adeus, vamos nos ver muito por aqui. Acompanhe a gente. E é isso, muito obrigada. Um beijo. Tchau.